Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Isso é uma coisa rara no jornalismo, mas às vezes a gente tem a oportunidade de acompanhar uma história por muito tempo. Eu fiquei trabalhando por 8 anos. É raro porque jornalismo custa caro, porque alguns casos são denúncias que exigem rapidez na publicação. Mas tem alguns formatos que permitem um pouco mais de mergulho. Eu já tinha esse desejo de fazer o documentário desde que a gente começou a cobrir essa história. Às vezes, nesses mergulhos, a gente ouve histórias que não tem nada a ver com a história que a gente está apurando. Tira o pé do céu! Pula, sapatão! Mas essas histórias nada a ver, que às vezes nem entram na edição final, muitas vezes elas ajudam a gente a entender melhor quem é essa pessoa que a gente está retratando. Lá em Brasília, meu colega filmou eu na parada gay, né? No YouTube, é só você acessar que você vê. Eu bombadão lá, pesava uns 85 quilos. Olha a pinta do Fernando. Você olha assim, não, você não é o Fernando. Ele trabalhava numa embaixada, ele morava na embaixada. Então, assim, ele contava sobre a vida boa que ele levava em Brasília, né? Ele se vestia bem, ele fazia academia, ele tinha uma vida confortável. E ele optou por ir para essa ocupação em Pau d'Arco porque ele queria um pedaço de terra. Pau d'Arco. Talvez, dependendo da sua idade ou de como você consome notícia, só de ouvir o nome dessa cidade no interior do Pará, já te venha na cabeça a chacina de Pau d'Arco, quando 10 trabalhadores sem terra foram assassinados por policiais. Ou talvez, se você é do tipo que acompanha os lançamentos do cinema documental, talvez você tenha visto o filme Pau d'Arco, da Ana Aranha, essa que a gente está ouvindo aqui, ou pelo menos ouvido falar do filme. Mas mesmo que você já tenha assistido o filme, vale a pena continuar ouvindo aqui. Para começar, porque ela compartilhou com a gente material inédito da apuração, que não está no filme. Mas principalmente porque o que ela contou para o Vitor Hugo Brandalize faz a gente repensar muito o papel do jornalismo, do documentário, da relação com o entrevistado e também do que a gente espera quando sai a campo atrás de uma história e da importância de estar aberto para o que vai encontrar. Daqui a pouco, depois desse intervalo curtinho, o Vitor conduz essa história. Em 2017, a Ana Aranha estava querendo fazer um documentário sobre a violência no campo. Eu já conversava muito com esse câmera sobre uma ideia de fazer um documentário sobre esse armamento. A gente queria filmar os fazendeiros, a gente queria filmar a polícia, a gente queria mostrar como eles estavam se armando. Então, eu estava em São Paulo, nessa época eu era coordenadora de jornalismo da Repórter Brasil. Um veículo que cobre conflitos agrários desde o começo dos anos 2000. E aí, estava com um repórter, /produtor, /fotógrafo, uma dessas pessoas que faz tudo, assim, né? Muito competente, muito ligado a essa questão. E ele estava investigando a violência rural, justamente nessa região, no sudeste do Pará. Que é a região onde mais acontecem conflitos por terra no país. Eram várias chacinas na sequência, assim, chacinas menores, né? Envolvendo menos gente. O conflito estava escalando. E a Ana achou que era hora de tirar do papel aquela ideia do documentário. E a gente tinha suspeitas de que os fazendeiros mais violentos, né? Eles estavam se armando. E os sem terra também estavam muito ativos nas ocupações e resistindo às tentativas de despejo. Então a gente estava vendo que tinha alguma coisa ali que ia acontecer, sabe? Assim, estava se armando. Como é que eu posso falar? Tava um barril de pólvora, é isso. Assim, tava claramente um barril de pólvora que ia estourar em algum momento. E um dia estourou. Esse produtor estava acompanhando um despejo de uma fazenda, enfim, com uso de polícia, com uso de força e tal. E aí ele me ligou e falou, aconteceu uma chacina, 10 trabalhadores sem terra foram mortos pela polícia lá em Pau d'Arco. Isso foi 24 de maio de 2017. Esses trabalhadores estavam ocupando uma fazenda chamada Santa Lúcia. E como a Ana e a equipe dela estavam acompanhando essa escalada de violência, era evidente para eles que não era um caso isolado. Sabe, isso aqui está dentro desse contexto
Isso aqui é um recado para todos sem terra da região, e tanto que foi, né? Virou um caso simbólico, virou um marco, né? Um novo marco, depois de Eldorado dos Carajás, agora Pau d'Arco. A chacina aconteceu às 7 da manhã e a gente chegou lá logo que escureceu, assim, 8 da noite, por aí, no mesmo dia. Então, a nossa equipe, né, foi a primeira equipe de imprensa de fora da cidade a chegar. 10 mortos e já de cara a gente teve a informação de que eles estavam empilhados numa sala de um hospital e que a polícia tinha colocado as armas deles na frente do hospital e estava chamando a imprensa para falar que eram todos bandidos, que atacaram a polícia. Então, no começo, essa versão era muito forte, né? Todo mundo na cidade estava falando que eram bandidos e tal, e as famílias das vítimas estavam desesperadas ao redor do hospital. E aí foi nesse momento que o câmera começou a filmar freneticamente. Quando a Ana viu as imagens, ela entendeu na hora que o eixo do filme que ela estava planejando mudou completamente. O que eles iam filmar não era mais os fazendeiros se armando. Não, mas meu pai está aí dentro, meu tio, meus primos. Quando estourou a chacina, ele falou, vamos acompanhar essas pessoas que sofreram essa violência aqui. Pois é, você viu do jeito que você jogou o corpo? Isso é jeito de jogar uma familiar da gente? E essa foi só a primeira quebra de expectativa que a Ana teve que encarar nos anos seguintes. Nos 7 anos seguintes. O tempo que levou para o filme dela ficar pronto. Pau d'Arco estreou no Festival É Tudo Verdade, em abril de 2025. Como é que disse que teve um tiroteio, sendo que as caminhonetes chegou intacta? E nem um policial ferido. E 10 mortos. Eles atiraram pra matar, não veio nem... No meu tio atirou só na cara. Só na cara. Onde é meu que marido foi só nos tiro, pés. só vai pegar tiro na cara. Que ele estava com a câmera embaixo do braço, ele estava com medo de ficar com a câmera em cima do ombro, porque as pessoas tinham medo, né? Então... Nós nascemos na face da terra, em cima da terra nós temos que viver, temos que trabalhar e comer e botar o de comer na sua mesa, na sua mesa, na sua mesa, na mesa de cada um, sabe como é que é? Deus não desceu do céu para dar documento para filha da puta nenhum ser fazendeiro, entendeu? Isso tudo acaba se refletindo no clima do começo do filme, né? Que é um clima muito obscuro, assim, a câmera muito tremida, as pessoas filmadas metade do rosto. E a gente incorporou isso, né? Não tinha como. A Ana não foi para Pau d'Arco logo de cara. Ela ficou acompanhando o repórter à distância. E quando o primeiro material chegou, uns dias depois, Eu estava lá, debaixo da lona. Ana sacou que ela já tinha o protagonista do filme. A nossa equipe conheceu o Fernando. E eu me lembro que quando ele me ligou e falou assim, eu consegui gravar o primeiro depoimento da testemunha sobre a chacina. Ele fala isso, ele fala aquilo, uma versão totalmente diferente da versão da polícia. E a primeira pessoa que falou isso foi o Fernando. Chovendo bastante, que era 7 horas da manhã, né? Eu já tinha feito o cafezinho, que foi até eu que fiz o café de manhã. Eu só ouvi uma voz dizendo assim, é a polícia, não corre não, bando de bandidos não morre. Eu ouvi isso. E tiro em cima, pá de nós, todo mundo sentado no chão. E aí a polícia rende, começa a gritar, começa a bater. E eles pegaram um dos nossos amigos ainda vivos, muitos deles ainda, que a gente ouvia eles pedindo, por favor, não faça isso. Você ouviu as pancadas? Pancadas e... que foi porrada. Ou foi de pau, ou foi de coronhada. Que eles tremeciam, que eles estavam vivos, eu senti que eles estavam falando. Depois dessas pancadas, eu não vi mais nada. Ele tortura alguns e executa queima-roupa. Pá, entendeu? E era aquele tiro pesado, entendeu? Não é tiro de arminha pequena, não. Entendeu? E eles rindo, atirava e ria e gritava e falava, tipo, comemorando. Tá vendo aí? Tá vendo, alegre, sabe? Entendeu? Desse jeito. Ou seja, ele ouviu a polícia matando todos os outros, ouviu a polícia rendendo, né? Entendeu? Eles não deram chance pra ninguém levantar, ou levantar a mão, ou dizer assim. Porque ali, eu vou te dizer sinceramente, ali eles poderiam pegar todo mundo naquele momento e prender, se eles quisessem. Então, como tava chovendo muito forte, eles podiam rodear nós, entendeu? E falar, gente, é polícia, não corre que vocês são presos. Ou então, não corre que a gente fazia a vistoria, algum tipo assim da norma de polícia, né?
A câmera, ela fica muito, assim, claramente em dúvida se deve ou não mostrar o rosto dele, mas ele autorizou. Eu sei que tem que, né, questão de segurança e tal, mas eu, pra ser sincero pra vocês, eu não tenho preocupação de nada. Ele falava, eu acho que tem que mostrar, não tem que ter vergonha, a gente tem que falar sobre isso. E quando eu ouvi essa gravação, me chamou muita atenção que claramente era um homem gay. Quer dizer, é evidente que já é uma pessoa corajosa, né? Porque é um homem claramente homossexual, no meio de... tem muito preconceito, né? Bastante conservador. Ocupando uma terra de uma fazenda, era evidente que seria uma pessoa corajosa, mas ele foi o mais corajoso do grupo. Ele foi o primeiro a ter coragem de falar. E aí, depois dele, ele foi convencendo os outros a falarem também. Então, várias testemunhas deram depoimento, mais de 10. A gente não sabe o número exato, porque a justiça não divulga, assim, porque realmente eles estão correndo muito risco, todos eles, né? E no dia seguinte eu fui ouvir o áudio inteiro, com calma. E, cara, ele deu uma entrevista longa, assim, que não era só sobre a chacina, era sobre o caso como um todo, né? De todas as vezes que a polícia tinha ido lá fazer o despejo, de todas as vezes que eles voltaram para a fazenda depois do despejo. Mas a gente se sentia como fosse família naquele tempo, que foi muito tempo que eu passei com eles. Então, assim, ele já tinha uma relação com aquela terra, né? Ele já tinha ali o barraco dele, que era a casa dele, a criação. O que você tinha lá, em termos de roçado, de criação? De criação? Tenho, né? Lá dentro ainda tem as minhas galinhas que tá lá abandonado, plantação de feijão, entendeu? Mandioca, cana, eu tenho banana lá dentro, meu barraco lá, minhas coisinhas lá, minhas acerolas que eu plantei com o maior carinho, meus pezinhos de coco, tá tudo lá. Tem arroz lá, menino, já tá maduro, um ponto já é quase de colher. E eu lembro que ele estava muito indignado com o modo como a polícia despejava eles e não deixava eles levarem os animais. Então os animais ficavam lá por dias passando fome. E ele ficava, assim, horrorizado com a crueldade com os bichos dele, né? Eram quantas famílias que estavam lá, lutando pela terra? Dessa última vez, era 208 famílias. Sempre renovava, nunca deixou de faltar 150 pessoas a 200 pessoas lá, não. A Ana ainda ia conhecer muito bem o Fernando. Fernando dos Santos Araújo. O Fernando, ele nasceu na zona rural. Ela encontrou com ele várias vezes a partir dali. Ele foi criado, né, na roça, assim, e ele depois foi para uma cidade ali, local, com a família dele é de Redenção. Moravam na cidade, a mãe dele morava na periferia de Redenção. Redenção é um município vizinho a Pau d'Arco. Redenção é uma cidade muito rica, mas a periferia de Redenção é muito pobre. São as pessoas que foram expulsas da área rural e foram para a periferia, né? Por que chama Pau d'Arco o lugar? Pau d'Arco é o nome popular dado ao ipê por conta do uso que os povos indígenas fazem da madeira do ipê, que é usado para fazer o arco, né? Do arco e flecha. E aquela era uma região de muitos ipês. Aí quando eu descobri a relação com a flecha, e nesse lugar em conflito, né? É um lugar assim deflagrado, onde moravam populações indígenas, né? Então eu achei que era um jeito legal da gente fazer essa conexão com essa herança de guerra pela terra, né? Sim. Então ele vivia ali. E aí, em certo momento, eu não sei como, ele foi parar em Brasília. Imagino que ele foi buscar uma vida melhor, que ele era muito inteligente, muito ambicioso, muito habilidoso para fazer as coisas. E foi trabalhar de trabalhador doméstico dentro de uma embaixada. Eu morei 5 anos no Lago Sul. Na casa de um embaixador, né? Eu vivia uma vida boa, eu olhava pro chão assim e me enxergava no piso da casa. Fez de madeira, a empregada lá, ela passava aquele... Você sabe como é que é? A ceradeirona com aquele bichão. Eu ficava aí, brilhava. Ele se vestia bem, ele fazia academia, ele tinha uma vida confortável. Aí foi na época que eu casei. Conheci um professor lá, né? Professor de História e Filosofia. Se apaixonou e foi morar com esse cara. Eu morei com ele 3 anos, foi aonde eu fui morar numa casa com ele. Aí daí eu saí de morar em Patrão. Eu trabalhava nos lugares, mas não morava mais. Aí foi onde eu me libertei, entendeu? Eu morava só em casa de patrão, aquela coisa. Eu acho que foi o período da vida, assim, que ele foi muito feliz, né? Que ele morava com esse cara. A gente separou, aí continuei morando em apartamento sozinho. E ao longo do tempo, a gente foi ganhando a confiança dele. Cada vez mais ele deixando a gente entrar. Ele abriu a vida dele inteira pra gente. Até as piadas mais íntimas e tal. Tem uma hora que ele fala assim, queria que tivesse um bofezinho aqui na cama, bate a mão na cama, né?
Então era muito interessante também ter a visão de uma pessoa que teve acesso aos confortos de uma cidade grande, de uma cidade rica, e ele optou por voltar para a Redenção, que é a cidade da família dele. Me deu vontade de vir embora, que muitos anos longe de casa. Aí eu vim. Porque ele queria um pedaço de terra. Cansei de cidade grande, entendeu? Aí eu comprei um barraquinho na época, acampamento, era até de um pastor na época, aí eu fiquei lá. Quando eu moro no Brasil, eu vi aquela vida boa, mas eu não tinha um pedaço de terra dessa aqui, né? É bom você ter um complemento na vida aqui na terra, tipo assim, alguma coisa pra viver bem. Porque você sabe que na terra o ser humano, se você não tem nada, você é ninguém, não é mesmo? As pessoas te olham assim, coitado. Mas só que sabendo ele que aquilo ali não é nada. Às vezes a gente se sente muito mais feliz assim, como tá, porque é natural de que você tá lá, tá naquela vida que só vê gente se achando, mas ele é podre por dentro que você não imagina. Trabalhei com gente rica, que tem mais perturbação do que nós que é pobre. Meu louro, oh, meu Deus do céu, meu filho. Aí fui indo até onde eu tô, até hoje. Eu nunca imaginava que ia viver o que eu tô vivendo aqui agora, entendeu? Ai, mãe. É? O Fernando voltou para Pau d'Arco em 2013, quando estava começando esse conflito que a Repórter Brasil detectou uns anos depois. Ele passou um tempo na casa da mãe dele e logo decidiu entrar para o grupo que ocupou a Fazenda Santa Lúcia. É a região sudeste do Pará que mais tem ocupações do Brasil, de trabalhadores sem terra. Não é MST. Todo mundo acha que todo mundo que é sem terra é MST. Não é MST. São os chamados independentes. Esse era um grupo totalmente independente. E eles tinham armas, né, Vitor? Isso é importante falar também, assim. Eles tinham armas, mas eram armas muito, muito antigas, assim, sabe? Armas de caça, armas muito velhas, né? Eles não teriam nenhuma chance num confronto contra a polícia, que usa, enfim, fuzil, segurança armado, né? Outro nível, né, de armamento. E o que a gente entendeu é que havia um conflito muito forte. Os fazendeiros estavam tentando tirar aqueles sem terras lá de dentro. E a polícia ia constantemente, às vezes com ordens de despejo, às vezes sem isso. E tinha uma empresa de segurança contratada oficialmente pela fazenda. E tinha o que a gente chama de pistoleiro, né? Que eram outras pessoas que não eram da empresa de segurança. Então tinha essas 3 forças ali tentando tirar os trabalhadores dentro da ocupação. Era o barril de pólvora que a equipe da Ana tinha farejado. Eles, quando ocuparam lá atrás, 2013, argumentavam que a fazenda estava improdutiva. E o Fernando fala sobre isso, né? Fala, não tinha estrutura nenhuma, o poço de água estava caindo aos pedaços. Barrancando, morcego lá dentro daquele poço lá, estacionado lá, bebia água lá, entendeu? Eu acho que lá não tem condições de uma pessoa dizer assim, eu tenho uma fazenda, entendeu? No Brasil, terras improdutivas podem ser destinadas à reforma agrária desde que cumpram requisitos que mostrem que elas não têm função social, como quando estão em estado de abandono. Nesses casos, o governo federal pode desapropriar essas terras, indenizar o proprietário e fazer um assentamento para as famílias de agricultores. Isso é o que estava em jogo na Santa Lúcia. Já tinha morrido pessoas dos 2 lados desse conflito, ou seja, tanto sem terra quanto um segurança e um pistoleiro. Mas nada disso assim foi investigado pela polícia. A única morte que é citada é uma morte de um segurança da empresa oficialmente contratada pela fazenda, que foi morto lá dentro, teoricamente, em confronto com os ocupantes. Então, esse foi o gatilho, né? A justificativa para a chacina. Teve algum policial ferido nessa... Não, no dia da chacina não teve nenhum policial ferido, não teve nenhuma bala em viatura, nada. Foram só os 10 mortos e os que conseguiram fugir. No dia da chacina, o Fernando foi o primeiro do grupo de sem terra a acordar. Tinha chovido a noite toda, e o namorado dele, o Bruno, também integrante da ocupação, estava reclamando do frio. Ele falou assim pra mim, me chamou, vem cá, tipo assim, me arraiando, né? Passei muito frio essa noite, vê se hoje você me dá a sua coberta, brincando comigo, sabe? Eu vou dormir no frio, mas não. Ele me abraçou assim, com aquela brincadeira, eu dando um cafezinho pra ele assim. O Fernando foi passar o café, levou pro namorado e voltou pra rede. Foi quando eles ouviram a polícia chegar. E correram pro meio do mato, pra se esconder. Com a certeza que a polícia não viria atrás, porque eles andaram uma distância longa, assim, tava chovendo muito, sabe? Botaram a lona por cima e ficaram lá. E aí, ele ouviu, não corre não, bandido e tal.
tinha 25 sem terra debaixo da lona. Eles foram cercados por policiais militares e civis. Eu ouvi o primeiro de papai. O namorado dele, que é o Bruno, levou uma bala, levou um tiro e caiu em cima dele. Aí eu fiquei preso entre ele e o Beral da lona aqui nas minhas pernas, como se tivesse bolado aqui assim, entendeu? No corpo dele. Assim, nas minhas pernas com ele por cima. E aí ele olhou para os olhos do Bruno e viu o Bruno morrer. Ele olhou pra mim assim, com olhar assim, triste. O Bruno. Eu. Desculpa, porque eu tive mais. Eu tive mais tempo com eles. A gente brincava até no dia que ele morreu, 7 horas da manhã. De me abraçado. Quando foi uns 10 minutos depois, fizeram isso com ele. Não só com ele não, meus colegas tudinho, sabe? Mas ele que eu tinha mais carinho por ele. Entendeu? Aí depois que a polícia se afastou um pouco do corpo do Bruno, ele foi se arrastando embaixo do mato, no meio da lama, assim, na chuva, foi se arrastando e conseguiu se esconder num lugar próximo, mas muito próximo, assim. Sei lá, acho que era tipo 10, 20 metros. E o delegado falando, correr morre é pra matar mesmo. Ou seja, ele ouviu a polícia matando todos os outros, ouviu a polícia rendendo, né? Eu fiquei quieto ali um momento, achando que ele tava me vendo, né? Com medo de correr e ele me matar. Então ele ficou lá perto, ele ouviu tudo, entendeu? E ele não conseguiu sair, os outros saíram correndo. Quem sobreviveu, correu. Ele foi o único que não correu, então ele ficou. Então ele era a principal testemunha. O Fernando continua escondido no mato por alguns minutos. Se caso eles dessem um pulo assim pra olhar, talvez eles me viam, mas ali no momento não me viu. Porque eles estavam intestino, era massacrando os meninos lá, entendeu? Aí eu me escapulei e fui embora. Imediatamente caí dentro daquela represa lá, naquela vala grande que tinha ali. Quase que eu não conseguia sair lá de dentro. Ele quase se afogou nessa hora. Que a ribanceira era muito alta ali. Eu tentava subir, não conseguia. E eu já não tava mais aguentando ali. Tentando subir, não dava conta. Entendeu? Até que eu consegui pegar na raiz do matinho daquele e me puxei pra cima e consegui sair e fui lá. Aí vazei. Mas mesmo assim, eu não consegui sair do local, não. Por causa que eles fecharam imediatamente com o carro. Porque eu já ouvi movimentos de uns deles já lá do outro lado. Cercaram, fizeram circo. Foi uma tragédia, assim, só a chacina, o que aconteceu depois da chacina. O Fernando não foi o único sobrevivente. As pessoas andaram, assim, por horas, quilômetros no meio do mato, porque tinham medo de ir na estrada. E a polícia pegar, né? O Fernando só conseguiu abrigo 12 horas depois da chacina. O pastor me trouxe, né? Às 7 horas da manhã, me apoiou lá na casa dele, que ele me conhecia. Dormi lá. Quando eu cheguei aqui, minha mãe foi lavar minhas roupas. A ficha de tudo que aconteceu foi caindo aos poucos. A gente se sentia como se fosse família, entendeu? Ali, naquele tempo. Ali não tinha nenhum bandido ali não, menino. Não tinha não. Entendeu? Eles fazem isso. O Fernando voltou para a Redenção, para a casa da família dele. E um tempo depois, ele e outros sobreviventes entraram para um programa de proteção a testemunhas. A chacina de Pau d'Arco chamou a atenção da imprensa do Brasil todo e de fora, e a investigação andou. Tem muita evidência no inquérito mostrando que os sem terra foram executados pela polícia. A polícia foi cumprindo ordens de prisão. Eles tinham mandados de prisão contra os trabalhadores sem terra. E o que a gente entendeu também, ouvindo depois os procuradores, a Polícia Federal que investigou o caso, é que esses mandados de prisão eles eram completamente irregulares, assim, muitas pessoas não estavam nem identificadas, sabe? E ninguém foi preso naquele dia. Perícia mostrou, né, que as balas foram queima-roupa, mostrou que os corpos tinham marcas de violência física, e os próprios policiais civis, 2 policiais civis, contam que eles viram os outros atirando, que eles atiraram também, que eles se sentiram obrigados a atirar, ou a gente atirava, ou a gente saía de lá morto. Teve até delação desses 2 policiais civis admitindo que atiraram para matar, e que não teve confronto.
Os policiais foram indiciados, viraram réus, policiais civis e militares, né? Foram indiciados. Essa foi a conclusão do inquérito. Parecia até que o desfecho ia ser rápido, mas não foi o que aconteceu. Ficaram presos por apenas alguns meses, então foram soltos. O Ministério Público Estadual de Redenção entrou com recurso pedindo para eles serem presos de novo, não deu certo e aí acabou, né? Nada mais foi feito. Pouco tempo depois da chacina, os policiais envolvidos voltaram às ruas, a maioria na região onde tudo aconteceu. Estão trabalhando na ativa, portando arma, circulando, atuando nessa mesma região onde moram essas testemunhas. Em paralelo à investigação criminal, os Sem Terra estavam tentando se manter na Fazenda Santa Lúcia. A chacina não conseguiu desmobilizar o grupo. Mais e mais famílias foram chegando para o assentamento. O processo estava se desenrolando na justiça. Às vezes, parecia que a fazenda ia ser desapropriada. Às vezes, parecia que os Sem Terra iam ser despejados de vez. Até que foi marcada uma audiência importante em 2018. E o prognóstico não era bom para o Sem Terra. Teve uma audiência mesmo para discutir o termo do despejo, que era assim, como que vai acontecer? Vocês vão para uma quadra, vai ter tantos caminhões, vai ser no dia tal, já estava nesses termos. A equipe da Repórter Brasil estava lá nesse dia. E eles encontraram o Fernando, bem na frente do Fórum de Redenção. Só no close aí, né? E aí, menos de um ano depois, ele sai da proteção e volta para a mesma terra, para o mesmo lugar. E aí, ele sai da proteção porque ele quis? Ele saiu porque ele quis. Ele falou, não, quero voltar para a terra, quero lutar pela terra, isso aqui não faz sentido. E ele estava vivendo em cidades, alternando de cidade em cidade. Aquele esquema horrível também de programa de proteção da testemunha, que a pessoa vira uma detenta quase, né? Pois é, tô ansioso esperando, né? E nós estamos tentando ver se nós convencemos o juiz que não considera a reintegração, né? Porque isso não existe mais, esse negócio de resistir. Quem é que vai resistir com um batalhão de polícia? Acho que não tem mais como resistir, não. É provar na justiça que realmente nós temos que ficar ou então ir embora. Lá tem outro massacre de novo. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audiência. Então, eu gostaria de pedir que o senhor suspendesse imediatamente esse mandato, fizesse uma inspeção judicial. Esse é o José Vargas Júnior, o advogado da ocupação e dos sobreviventes da chacina. Ele é outro personagem importante do filme da Ana. Porque não é possível a gente admitir que se cumpra uma reintegração de posse numa área onde está ininterruptamente desde 2015 a área ocupada. Agora, o senhor acha, doutor, que é justo botar nós na rua depois de tudo isso? E eu tô lá até hoje, eu vivo lá, trabalho, sou sozinho. Quando ele foi dar o depoimento também na audiência, na hora que ele abre a boca pra falar, todo mundo sabe que é ele. Entendeu? Eu vivo preconceito porque eu sou dessa forma, mas eu não me importo com isso. Trabalho na terra, boto minha mão na terra, eu entrego o quiabo na pau d'arco. O que eu quero é trabalhar em cima de uma terra, e meu sonho é lá naquele lugar. Eu não morri lá dentro, mas eu quase morri. Perdi sangue lá dentro. Entendeu? Não tô acusando ninguém não, viu? Quem foi que fez isso foi o Estado, entendeu? E eu quero justiça contra isso, porque eu sou uma das vítimas. Eu acho que ele sabia que não tinha como esconder, por isso também que ele se mostrava, né? Assim, não, de fato não se escondia. Muito corajoso, assim, era uma coisa que todo mundo também respeitava ele lá por causa disso. A audiência acabou com um desfecho favorável para o grupo. O juiz decidiu que eles não seriam despejados naquele momento. O juiz acatou o pedido, está suspensa a reintegração, comarcada a vistoria judicial, a inspeção judicial na área da Fazenda Santa Lúcia. Essa nossa vitória de hoje não é agora, ganhamos, não, está suspenso. O Vargas conseguiu postergar. E eles continuaram fazendo o documentário. A Ana queria acompanhar o caso até o julgamento dos autores da chacina. A gente vai fazer um intervalinho agora e daqui a pouco o Vitor continua contando a história da apuração da Ana Aranha sobre a chacina de Pau d'Arco. Tá com a gente aqui assim, a gente vai limpando aqui, arrumando ali, quando você for ver tá tudo arrumado.
A Ana e a equipe da Repórter Brasil foram várias vezes para Pau d'Arco nos anos seguintes à chacina. É engraçado, é realmente como se fosse um novo começo. Igual eu tava falando, Eles acompanharam as transformações na vida dos protagonistas do filme. Novo começo de novo. A galinha começando a render de novo. Eu tinha muita galinha aqui nesse meu... Com a vitória na audiência, o Fernando se animou a construir uma casa nova. A casa ia ser de madeira, com chão de terra batida e teto de palha. E aqui vai ter uma área para quem quiser uma rede, sentar. Aí vai ficar esse barraco, vai ficar para isso. Tipo um barracão de um fogão caipira. A gente cozinhar as galinhas caipira, né? E aqui vai ser onde eu lavo louça. Né? Aqui vamos supor como é que é a área de serviço. Ali eu vou fechar para ser meu quarto. Quer dizer, ali vai ser o matador. Você sabe o que é o matador? E toda hora, assim, ele fazia sempre uma colocação, uma piada pra constranger, né? O que é o matador? Você quer que eu te explico? É uma brincadeira. Um quartinho, tá? Pra levar a visita. Mas ele tinha esse jeito muito provocador. Aí ele tem uma represa nova que eu fiz, que é pra criar peixe. Viu uma represona bacana que eu fiz? Aí se vocês verem um brilho assim, ofuscado na câmera, vocês não reparam não, tá? Que é eu mesmo. É o brilho da Fernanda Santa Lúcia. Ali no fundo ali os meninos vão fazer pra mim, tá? Uma roça pra mim, pra fazer uma horta. Plantar melancia, milho na época de plantar abóbora. Quem sabe futuramente não vem um assentamento pra ter uma casa mais decente. Mas a gente fala casa de casa boa é por causa da segurança. Sabe que ladrão no mundo tem muito, né? A essa altura, as outras 150, 200 famílias da ocupação estavam produzindo de tudo na Santa Lúcia. A pessoa tá com uma mão do tamanho de uma mesa, assim. E a alegria das pessoas, né? Mostrando orgulho das pessoas mostrando aquilo. Uns meses depois, a Ana foi para Pau d'Arco e a casa do Fernando já estava pronta. Quando eu falei que eu queria sair da proteção, recebi proposta de outro assentamento. Eu não aceitei de jeito nenhum. Aí falaram, então você quer ir pro lugar lá mesmo? Eu falei, quero. Entendeu? Eu vou com a minha mãe passar o final de semana às vezes, chega naquela vizinhança, povo, tem abóbora lá, tem machixe. Entendeu? Tudo que você quer, você tem que ir no mercado comprar. Aí você vai pensando um pouco melhor, tipo, não, eu tenho uma terrinha que eu posso plantar. E a pituxinha? Pois é, o quartinho é esse aqui. Essa porta não para a coisadinha. Era bom se tivesse, né? Era algum bofezinho aqui, né? Vai achar, né, Fernando? Hã? Vai achar, né? Não, fala para assim, ele já passou, né, minha filha? Como assim já passou? Hã? Ai, é preconceito demais no lugar desse aqui. Aqui tem muitos preconceitos, Fernando? Ah, tem. As pessoas aqui, a gente não, tipo assim, é um povo que acho que não tem costume com essas coisas, não. Só as pessoas comentar já fica assim. Só de saber fica com receio, entendeu? Então a gente já corta, entendeu? Com a casa pronta, o Fernando estava fazendo planos. Eu ia montar um mercadinho ali na esquina, ali onde eu gradiei ali. Tipo, montar um lugar que aqui as pessoas procuram muito gasolina, que aqui borracharia não tem, gasolina. As pessoas vão lá na Pau d'Arco, então na Guarantã atrás, tem vezes que nem acham. Aqui se tivesse alguém na rua que se interessasse botar um comércio aqui, moça, ganhava dinheiro aqui, ó. Eu tava pensando em fazer lá. Aqui você bota o adubo aqui dentro e o milho aqui dentro. E aí fecha os dois aqui, aí sai plantar. Quando a próxima vez você vir aqui, vai ter muito milho e abóbora ali, ó. Aí tu vai levar. Nessas dezenas de horas de entrevista que a equipe da Ana fez com o Fernando, o bom humor está sempre no primeiro plano. Mas é claro que ele não tinha esquecido a tragédia que ele tinha vivido. Nessa gravação, por exemplo, a chacina tinha acontecido só um ano antes. Tem muita criação, graças a Deus. Eu não tô infeliz, assim, questão disso, né? Mas se fosse um bem pensar assim, eu já pensei já de vender e ir embora, porque questão de viver sozinha aqui, entendeu? Também, quando à noite você olha assim, você fazer uma comida só pra você, tem hora que você fica angustiado, aí vem aquela coisa, não, eu tenho que ficar. Tem que ficar porque os meninos que é um dos sobreviventes não mora mais nenhum aqui, só existia eu aqui até hoje. Já estava começando a pesar o fato de ele ser a principal testemunha da chacina e ainda morar dentro da Santa Lúcia. Que a perseguição, como eu te falei, é grande. Aqui muita gente fica perguntando a questão desse massacre, entendeu?
Ah, você com o Fernando? Aí chega e quer saber da história. Ah, me conta um pouco dessa história. Eu mostro, pelo amor de Deus, tem que... entendeu? Não tem como esquecer, né? Porque o povo não deixa. Aí, igualmente, eles falam, né, Fernando? Se você quiser esquecer, você vai ter que ir embora daqui. Você tá no lugar onde aconteceu, entendeu? Aí, o que me segura mais é a minha criação, principalmente esse cachorro aí. Eu vou jogar onde esse meu cachorro? Entendeu? Então, tudo isso se apega a gente, entendeu? Mas pra você se sentir seguro aqui dentro, o que precisa acontecer? Ah, pra me sentir seguro aqui? Era só isso mesmo, ele foi pagar a fazendeira e vir legalizar todo mundo aqui. Ô, menina, aqui dentro era pra ter tanta gente. Você não tem luz nenhuma, né, Fernando? Aqui? Tem de lamparina. De lamparina, né? Uhum. O céu aí que é bonito. Não, aqui, esse quer ver bonito aqui é na lua. Clarinha. Daqui a pouco ela sai, ela tá saindo às 7 horas, né? Daí. Hoje ela vai sair grandona. Um tempo depois, a Ana recebeu uma notícia que ela achou que era boa. Que o Fernando tinha conseguido abrir o mercadinho que ele queria. Uma pequena mercearia que vendia produtos básicos e funcionava também como um bar, na beira de uma estrada interna da Santa Lúcia. Tá dando certo, que eu achava que... Eu montei com medo, né? Até ver o que vai dar, né? O que vai acontecer, que todo dia é uma surpresa diferente aqui. A reintegração de posse da fazenda tinha parado nessa época. Estava no meio da pandemia e os processos de reintegração foram suspensos no país todo. Mas os sem terra da Santa Lúcia continuaram pedindo a punição dos autores da chacina. Eles organizavam protestos para não deixar esquecer. Eu queria dizer para aqueles que fizeram esse massacre que quando vocês chegarem em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho e num lapso, pensarem a vida não pode ser só isso, não se iludam. A vida de vocês é só isso sim. Vocês são o oco do oco do oco do sem fim do mundo. A equipe do documentário continuou acompanhando tudo ao longo do ano de 2020. A Ana viajou algumas vezes para o Pará nesse período. Até que chegou o dia 1º de janeiro de 2021. A mulher do advogado José Vargas entrou em contato com a Ana, dizendo que ele tinha sido preso, acusado de homicídio. Eu vou resumir bem porque o caso é bizarro. O Vargas mandou um áudio de mau gosto para um colega, fazendo piadas sobre o assassinato de um homem em Redenção. A Polícia Civil interceptou a mensagem, e mesmo sem ter nenhum elemento no inquérito que apontasse qualquer envolvimento dele, pediu a prisão do Vargas. Depois o processo foi anulado, mas antes disso ele passou 25 dias na cadeia e 1 ano em prisão domiciliar. Quando Vargas foi preso, eu entrei em contato com o Fernando para saber como que ele estava, como estavam as coisas lá. E aí Ana entendeu que tinha mesmo alguma coisa diferente rolando em Pau d'Arco. Dava para notar a diferença no tom de voz dele. E aí, nesse momento, pelo WhatsApp, ele já me contou: Ana, tá ruim, tô recebendo ameaça. E aí eu falei: Fernando, eu tô indo pra aí, tipo, amanhã, assim, e eu preciso gravar com você. Ele: tá, não, vem, porque tá ruim, vamos conversar. E aí como foi? Você fez uma entrevista com ele nesse momento? Como foi isso? Sim, na viagem que a gente foi pra falar da prisão do Vargas, eu marquei com o Fernando, fui lá, e ele tava super tenso. E aí, tava em dúvida se queria gravar ou não. Vamos, acho que é importante a gente ter isso, cara, porque... Tava com muito medo, assim. E aí, eu combinei com ele que a gente ia gravar, mas que eu não ia fazer matéria sobre aquilo, que eu não ia fazer nada. Eu ia só fazer o registro. Tá. Assim, o começo da conversa foi primeiro um colega meu, que... O Fernando relatou 3 recados que ele recebeu. Desses 3 anos pra trás, 1 ano atrás aí, a gente não ouvia esse comentário deles querer dizer, dar recado, ou então comentar lá com pessoas que conhecem, e a notícia chegar no ouvido da gente aqui. Os recados chegavam por meio de conhecidos, que eram procurados por policiais. Um daqueles policial que é afastado da P2 que chama, que ele falou que se o julgamento fosse naquela data que era pra ser, eles estavam pensando de vir dar um jeito de não haver testemunha. Entendeu? Que dá um jeito de vir, que dá um jeito nessas testemunhas antes do julgamento. Que não há testemunha e não há julgamento. Esses recados diziam basicamente a mesma coisa, para as testemunhas mudarem o depoimento sobre a chacina. E aí que ele é amigo do policial lá, que ele disse que estava querendo vir aqui, que nós precisávamos muito falar com eles, para ver se eles amenizavam nosso depoimento lá
no fórum lá, ver se eles quebraram essa barra nossa lá, porque eles dois lá a chave da nossa cadeia lá. E nós estamos querendo ir lá, mas nós estamos preocupados de nós ir, eles querer filmar nós e querer denunciar a gente. Eu só falei, gente, quando eles perguntarem assim, fala que não conhece, que não sabe, que não viu. E até briguei com o rapaz lá. E depois a terceira conversa foi lá em casa. Eu falei, chega aqui. Eu falei, cheguei, que foi? Tá sabendo a conversa aí que disse que os caras querem vir aqui falar com você? Falei, os caras? Mas quem é esses caras? Os policiais lá. Entendeu? Aí eu já fiquei preocupado, né? 3 assim em seguida. Aí o menino me chegou e falou, Fernando, você fica veaco, essa conversa não é mentira. Foi uma conversa super tensa. Ele estava muito premonitório, assim, ele estava totalmente diferente. Então eu acho que se não acordar, vai acontecer. E vai ser pior do que as outras. O Fernando estava na dúvida sobre o que fazer. Se nós for lá, nós pode atiçar a maribanco vara curta, né? Ah, o cara ainda tá denunciando a gente só comentou. Ah, então é assim, entendeu? Então tem isso tudo que a gente fica preocupado. E aí teve uma hora que ele falou assim... Vocês vão ver, vocês ainda vão voltar aqui por causa de problema. Eu espero que não seja um outro massacre. Mas vocês vão ver, vocês vão filmar ainda muita coisa ruim aqui. E eu não queria estar na pele de quem vai estar, né? Se isso acontecer. Entendeu? E eu não quero que isso aconteça com ninguém que vai ficar aqui. Isso foi no dia 8 de janeiro de 2021. A Ana voltou para São Paulo e menos de 20 dias depois ela recebeu uma mensagem de áudio do Fernando. Ele tinha tomado uma decisão. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tô aqui na fazenda. Ei, eu vendi aqui, viu? Eu tô indo embora amanhã pra Redenção. Não tenho mais nada pra fazer na Santa Lúcia, não. A não ser que precisar de mim pra alguma coisa, viu? Ô, Fernando, o que aconteceu, cara? Você tava falando, né, sobre a possibilidade de ir embora daí, mas eu não achei que fosse tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Espero que esteja tudo bem contigo. Ô, Fernando, foi por causa das ameaças que você tá saindo, daquela coisa, daqueles recados que chegaram pra vocês aí, que você decidiu sair? É, por isso mesmo. E você sabe que eu vivo aqui ansioso, preocupado, então melhor eu sair daqui. Eu vou ver de manhã, eu vou pra Redenção, meu contato é o mesmo. Se tiver de vir pra cá fazer filmagem que eu venho, me liga. Se tiver de vir, me liga que eu venho. Eu me sinto super mal, assim, porque aí eu não respondi rápido, sabe? Era à tarde, aí eu tava na rua já, quando eu voltar pra casa eu respondo. Aí à noite em casa, já depois do jantar, assim, eu mandei o áudio pra ele. Mas você vendeu tudo, Fernando? Vendeu seus bichos também? Enfim, espero que não tenha nenhuma outra pressão, né? Nenhum outro risco aí que você tá correndo. E se eu puder ajudar, eu tô por aqui, tá bom? Ele não respondeu. Aí eu fiquei meio preocupada, mas eu pensei, bom, ele tá fazendo mudança, né? Ele falou, estou indo embora hoje. Eu falei, tá fazendo mudança, ele não vai ouvir. Depois a gente soube, né, que a polícia pegou o celular, investigou e tal, e foi o último áudio que ele recebeu. Ficou não ouvido, assim. Isso foi no dia 26 de janeiro de 2021. E aí no dia seguinte de manhã, tocou o celular, era o Vargas. Aí ele falou, Ana, mataram o Fernando. Fiquei assim, eu acho que eu não queria acreditar, né? As marcas de chumbo aí, ó. Aí, cara, aí minha perna tremeu, eu sentei no chão, enfim. Não é possível, tenho certeza, mataram. Esse aqui é o boné que ele tava com ele, eu acho que o chumbo entrou por trás, assim como ele tava assim, entrou por trás aqui e saiu aqui, ó. Eu realmente não achei que isso fosse acontecer, sabe? E eu acho que ninguém achou, né? A Ana ainda estava absorvendo o choque da notícia quando os vídeos começaram a chegar. Eram das pessoas que moravam na Santa Lúcia. Elas ouviram o tiro e saíram correndo para a casa do Fernando. Elas chegaram ainda antes da polícia. Eu acho que ele veio daí assim, aí ele aqui, ó, acho que nós... O que o carcanhar dele aqui, não? Acho que ele ficou aqui que tava amassado e parece que ele pisou aqui, ó. Ó o jeito do calcanhar dele aqui, ó, aí ele passou aqui, ó. Aí eu acho que ele veio por aqui por trás desse pau aqui. A gente supõe que ele veio daqui. Aí ele veio por aqui assim, ó. Naquela noite, o que aconteceu com o Fernando? O Fernando tava arrumando as coisas dele pra ir embora. Então, ele
gravou o áudio quando ele estava já na função de arrumar a casa, de empacotar as coisas. O irmão dele passou lá, falou, Fernando, você quer alguma ajuda, tal? Ele falou, não, já arrumei tudo, tá tudo pronto. Eu vou só guardar as galinhas e vou fechar a porta e vou dormir. Aí o irmão dele, então tá. O irmão dele foi pra casa dele, que era lá perto, né? E aí, nisso, ele estava, nesse momento, pegando as galinhas, tirando as galinhas e colocando elas num cesto. Ele levou um tiro na nuca. Ele caiu aqui, ó, de bruço aqui. Então, assim, ele nem viu a pessoa, ele nem gritou nada, sabe? O jeito que ele foi encontrado foi exatamente assim, ele estava na posição de pegar as galinhas, que era o que ele tinha acabado de falar pro irmão dele que ele ia fazer, entendeu? Ele tava pegando essas galinhas aqui e ia colocar aqui dentro. E as pessoas que estavam sentadas lá na frente da casa dele, a uma distância assim de 10, 15 metros, ouviram um tiro e foram para trás e não encontraram ninguém. Ou seja, a pessoa chegou, deu um tiro na nuca dele e foi embora, automaticamente. Foi aquela comoção, mataram o Fernando, aí chamaram a polícia. E a polícia chegou em 1 hora. Assim, a Ana notou que os policiais ficaram menos de 15 minutos no lugar. Foi muito rápido, sabe? Chegou, foi lá, viu ele, tirou fotos, já tirou ele do local, já colocou ele num caixão. Não teve, assim, uma perícia pra olhar o que aconteceu, eles não isolaram o lugar, nada. Tiraram o corpo e levaram embora, e acabou. Mataram mais um irmão. Mataram mais um. Fernando dos Santos Araújo! Presente! Então esse foi um período da história em que, assim, as minhas maiores referências estavam todas sendo surpreendidas. O pessoal da Comissão Pastoral da Terra, com quem eu conversava sempre, são as pessoas que acompanham tudo isso muito de perto, né? Foi todo mundo surpreendido. Então, a partir desse momento, Vitor, pra mim era assim, qualquer coisa pode acontecer. A Ana conhecia o Fernando fazia 4 anos e considerava ele extremamente precavido. Ele e o Vargas também. Para ela, eles eram 2 pessoas que estavam sempre no controle. Eles desconfiavam de tudo, eles eram experientes, cautelosos. E agora, um deles tinha sido vítima de uma prisão arbitrária. E o outro tinha sido morto com uma bala na nuca. O que ia vir depois? Primeiro de tudo, eu fiquei com medo por muito tempo de acontecer alguma coisa comigo. Fiquei com medo de ir pra lá, ficar sendo monitorada e as pessoas com quem eu conversava depois também serem punidas. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu não vou pra lá agora. Porque eu tô com medo e fizemos uma avaliação de risco mesmo, não dá pra ir. Sem poder voltar para Pau d'Arco por um tempo, a Ana foi tentar descobrir à distância os próximos passos da investigação. E ela nem precisou fazer muitas ligações para entender qual que ia ser o padrão. A polícia não investigou, né? De manhã, comecei a fazer ligações pra polícia para perguntar, mas vocês vão fazer perícia? Vocês não vão fazer perícia no corpo? E a pessoa que me atendeu da polícia não deu nenhuma resposta, nenhuma. Mas me ouviu, né? Vocês não vão investigar, vocês não vão fazer perícia, nada, ele já tá sendo velado. Aí o que aconteceu? No meio do velório, eles foram lá e tiraram o corpo do Fernando do velório e mandaram pra perícia, que é em outra cidade. Ele já tinha sido tratado pro velório, entendeu? Limpado a pele dele e tudo. E como é que vai fazer perícia assim? E sobre o local do crime, a Polícia Civil de Redenção também deixou pra lá. Eles não voltaram lá para fazer reconstituição. Os novos moradores chegaram no dia seguinte, lavaram o chão, pintaram a casa e assim, acabou, entendeu? Não tem mais nem resquício do que aconteceu ali. Então, realmente, assim, foi um descaso, assim, total. A partir daí, a Ana tomou 2 decisões. Primeiro, ela não ia mais ficar esperando o julgamento sair para poder terminar o filme. As ameaças que chegavam pro Fernando falavam em dar um jeito nas testemunhas antes do julgamento, e que sem testemunha não tem julgamento. O plano parecia ser esse, que nem tivesse julgamento mesmo. Então, eu entendi que era hora de soltar o filme para, quem sabe, até chamar atenção para a importância desse julgamento acontecer. E a Ana entendeu também que ela ia precisar assumir um papel que não é o de uma jornalista tradicional. Ela era bem próxima da principal testemunha do caso e ela tinha um material valioso para os investigadores.
a entrevista premonitória do Fernando, em que ele apontava detalhes das pessoas que estavam ameaçando ele. Aí eu entrei em contato com o delegado responsável, consegui falar. Então a Ana decidiu entregar esse material para a polícia. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem? Ela gravou a chamada com o delegado do caso, o Antônio Mororó, da Polícia Civil de Redenção. Assim, como eu disse, eu vou passar para o senhor, né? Mas os pontos principais que eu queria já passar para o senhor agora é que ele recebeu 3 recados, né? De pessoas que falaram diretamente com os policiais. Ela detalhou as ameaças, ponto por ponto. E aí ele falou, não, então tudo bem, mas então me entrega o que você tem, você não gravou? Eu falei, gravei, eu posso entregar. Eu ouvi a íntegra daquela última entrevista que o Fernando deu para Ana. Uma conversa de mais de 2 horas, em que ele falou em detalhes sobre as ameaças, deu nome de policiais, de testemunhas, deu até a cor do carro de quem podia apontar os autores das ameaças. Um material importante para a investigação policial. É importante, eu vou averiguar. O senhor falou que uma das linhas que o senhor está investigando é essa. Eu pressuponho que seja a ligação da morte dele com a chacina que ocorreu lá? Sim, naturalmente não poderíamos deixar de considerar que essa é uma linha de investigação. Seria até leviano de minha parte que isso não fosse uma linha de investigação. Mas a Ana queria ajudar mais. E aí entreguei. Falei, mas além do que eu entreguei, eu também posso responder todas as perguntas que o senhor tiver. Eu me ofereci como depoente, como testemunha. Eu falei assim, eu tenho muito a dizer pro senhor delegado, tenho muito a contribuir com a investigação. Eu queria dar depoimento, né? Eu falei, escuta, eu tenho coisas para falar. E o delegado parecia interessado em ouvir a Ana. Ele insistiu 2 vezes para ela mandar por escrito como foi cada um dos recados. Ele queria que ela facilitasse mesmo a vida deles. E pareceu assim que em algum momento ele ia investigar em algum momento, né? E eles nunca me chamaram. Nunca. E absolutamente nada do material que ela entregou foi parar no inquérito. Dias antes de ser morto, o Fernando tinha dado o caminho das pedras para chegar nos autores das ameaças. Mas a Polícia de Redenção não quis saber. O inquérito foi encerrado e ele sequer citou isso que eu entreguei para ele, assim. O que aparece no inquérito é que, assim, muito se falou sobre supostas ameaças ao Fernando, como se fosse só uma fofoca, como se não tivesse material entregue para ele. E, além de entregar o material para ele, a gente entregou esse material para o Ministério Público. E ainda assim, nenhum dos policiais que são réus pela chacina de Pau d'Arco foram ouvidos nessa investigação. Mas, assim, pensando óbvio, né? Uma coisa que não tem lógica, assim, entregar uma evidência dessa da vítima contando dias antes de ser assassinada, executada, com um tiro na nuca, que ela estava recebendo ameaça de tal e tal pessoa, e essas pessoas não seriam ouvidas no inquérito. Alguns meses depois, o homem foi preso, acusado pela morte do Fernando. Mas esse é mais um lance esquisito nessa história de investigações pela metade. A conclusão do inquérito da morte do Fernando, ela até hoje me preocupa e preocupa muita gente, porque eles prenderam um homem, a acusação contra ele foi roubo, então ele teria matado o Fernando para roubar alguma coisa do Fernando, mas assim, não roubou nada, não levou nada. Não levou o celular do Fernando e nem o caixa da mercearia. Não tinha nada fora do lugar. O que a gente sabe é isso, tem um homem preto, pobre, com ficha criminal, que levou a culpa pela morte do Fernando e está preso e está condenado, com uma acusação super frágil. E não relacionada a nada... E não relacionada a chacina, às ameaças que ele recebeu, lembrando, isso sequer foi investigado, sequer foi citado no processo. A Ana procurou a defesa dos policiais réus no caso da chacina para falar das ameaças ao Fernando. O advogado negou envolvimento e disse que a morte do Fernando é resultado de brigas internas do Sem Terra. Pessoas que, abre aspas, ficam se matando dentro da área da Fazenda Santa Lúcia, um lugar onde não tem trabalhador rural e sim pistoleiros contumazes. Fecha aspas. Eu procurei a Secretaria de Segurança Pública do Pará e o Ministério Público Estadual para falar das falhas que a Ana aponta na investigação do caso. A Polícia Militar do Pará enviou uma nota dizendo que os policiais réus no caso da chacina ficaram afastados por decisão judicial por 2 anos, até 2019. Mas depois a medida foi revisada. E como a PM confirmou, eles já estão de volta, fardados e exercendo as mesmas funções. Eu perguntei para o Ministério Público do Pará se eles iam pedir um novo afastamento desses policiais. Mas eles não me responderam.
A Polícia Civil do Pará também enviou uma nota e disse que em 2022 um outro inquérito foi aberto para investigar a morte do Fernando. Eu perguntei em que etapa está esse inquérito. Eles disseram que ainda está em fase de investigações e diligências. Eu também perguntei o que aconteceu com o homem preso no processo que apontou latrocínio no caso da morte do Fernando. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará também não respondeu. Até hoje, 4 anos depois do crime, mesmo com as evidências que a Ana passou sobre as ameaças, ninguém foi responsabilizado como mandante do assassinato do Fernando. Em toda essa história, a gente teve pelo menos um avanço, na questão fundiária. Em março de 2025, o governo Lula anunciou o início da desapropriação da Fazenda Santa Lúcia, em favor do sem terra. É um primeiro passo. A Ana procurou Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, e ele se comprometeu a dar um andamento para esse caso. Parece um bom sinal, mas nada é garantido. Enquanto a desapropriação não estiver finalizada, a justiça local pode até dar ordem de despejo dessas pessoas. Cara, tudo pode acontecer, tudo. Nada é garantido, assim. Agora, no campo criminal, a questão é outra. Que pé que tá o processo que apura os responsáveis pela chacina de Pau d'Arco? Bom, os policiais são réus por homicídio, tortura, e aguardam julgamento em liberdade. O advogado de defesa dos policiais entrou com recurso alegando alguma tecnicalidade e isso travou o processo. E ele está há mais de ano parado, assim, sem nenhuma movimentação. Tem data para o julgamento acontecer? Não, nada, não tem nenhuma previsão. Zero. Como é que pode? A principal testemunha ter sido morta e esse processo continua engavetado, esses policiais na ativa, quer dizer, tem que haver um julgamento, né? Não estou pedindo assim, prende os policiais, não é isso. Julgue os policiais, né? Tem uma pilha de evidências para serem discutidas. E essa falta de respostas provoca um efeito concreto para quem vive na região. Aí os anos vão passando e não acontece nada. Impunidade, impunidade, impunidade. Aí o Fernando é morto e não acontece nada. O Vargas é preso, não acontece nada. As pessoas estão assim, apavoradas, não só as testemunhas, mas todo mundo, porque não dá para questionar os fazendeiros que têm ligação com a polícia, entendeu? Porque vai que eles fazem com a gente igual. É um recado muito forte, né? É um recado forte, mas a Ana quer rebater. Então, eu acho que nesse momento, para mim, esse filme é um recado de volta. É o recado de que, assim, a gente tá olhando e tem gente que se importa. O filme, ele não é um produto fim, né? Ele é uma ferramenta de cobrança. Então, a partir dele, o que vai ser feito? Mas também tem um medo, porque o filme não é uma ação, né? O filme é só assim, é uma comunicação, depende muito do que vem de volta. E eu sempre tenho esse medo, sabe, Vitor, de mostrar as coisas, e ao mostrar as coisas, as autoridades falarem, não, é isso mesmo, viu? Vai ficar assim mesmo, não vai acontecer nada. E você acaba aumentando a legitimidade da impunidade, entendeu? Então, eu sinto agora que começou esse novo ciclo, que é agora um ciclo de divulgação e de um trabalho para cobrar as respostas, né? Cobrar andamentos, né? Em relação ao que o filme traz. Se esse filme for pro mundo e não acontecer nada, vai ser terrível. Porque vai ser assim, a gente tá olhando e ninguém se importa. Entendeu? Deixa eu sentir teu fogo abrasador aqui no coração, Senhor. Esse foi o Vitor Hugo Brandalize. Fica aqui o nosso agradecimento à Ana Aranha, à equipe do documentário Pau d'Arco e a toda a equipe da Repórter Brasil pela parceria e pelo material inédito que a gente usou aqui nesse episódio. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Na página desse episódio, no nosso site, tem o trailer do documentário Pau d'Arco e o vídeo de uma homenagem que um grupo de artistas fez para o Fernando. E a gente convida quem quiser saber mais do documentário a visitar a página do filme. Para quem tem Instagram, é o perfil @DocPaudarco.
E quem não tem, pode entrar no endereço reporterbrasil.org.br/Pau-d'Arco. E quando você estiver no site da Novelo, fica mais uma vez o convite para se inscrever na nossa newsletter, que chega toda quinta-feira, cedinho, junto com o episódio da semana. E também o convite para seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @Rádio Novelo. No Spotify, você pode deixar uma avaliação para o programa e comentar lá para contar para a gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente para a gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Bia Guimarães, a Evelyn Argenta e o Vinícius Luiz. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve apoio de montagem da Laila Moalen e desenho de som da Sara Zobel. A mixagem é da Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrini e Amon Medrado, e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana, e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.